Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Êxodo capítulo 19. Aleluia. Louvado seja Deus. E o versículo 5 e 6. Êxodo 19. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Estamos alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Também, a semana passada nós falamos que estivemos ali visitando o primo da minha esposa, né, que estava ali internado, que fez cirurgia, um câncer na garganta, e hoje ele voltou para casa em nome do Senhor Jesus, né? Já está em casa. Glória a Deus. Ontem, né, se eu não me engano, ele voltou para casa. E graças a Deus já está bem melhor, tá, irmãos? A gente precisa compartilhar essas bênçãos, né? Porque testemunho não contado é como tesouro escondido, né? Não tem valor para nada, né? Então temos que contar os testemunhos para edificar a fé, né, irmãos? E quanto à palavra que Deus nos deu aqui nessa noite, irmãos, uma palavra maravilhosa, né? Porque fala do propósito que Deus tinha para com o povo de Israel, né? E, irmão, Deus sempre tem um propósito grande, né, para o seu povo. E quando Deus tirou o povo ali do Egito, que fez todas aquelas maravilhas ali no deserto, com a proteção, guardando, dando alimento, dando água, né? Deus tinha o propósito de introduzir o povo numa terra boa, larga, que a Bíblia fala que era uma terra que mana leite e mel, né? Mas muitas vezes, irmão, nós fugimos do propósito que Deus tem para nós, né? Por exemplo, não era o propósito de Deus que Moisés ficasse fora dessa promessa. Não era o propósito de Deus. Porém, na trajetória, Moisés fez algo que desagradou ao Senhor e Deus o impediu de entrar na terra. Não somente Moisés, mas toda aquela geração, com exceção de Caleb e Josué, toda aquela geração morreram no deserto, né? O propósito de Deus é que todo o povo entrasse na terra, né? Mas por causa da desobediência, e é por isso que Deus frisa aqui nesses versículos que nós lemos, que se diligentemente ouvires a minha voz, né? Deus também tinha um propósito para o povo. Então Moisés, nem mesmo Moisés, que era o líder desse povo, conseguiu entrar na terra que Deus havia prometido. Deus falhou na promessa? Não. O homem falhou na obediência a Deus, né? Então,
O propósito de Deus era o que? Era que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Os irmãos conseguem imaginar isso, irmãos? Todas as nações viriam até Israel para consultar a Deus, para adorar ao Senhor. A nação ia ter não somente uma tribo apenas, mas toda a nação iria ser uma nação sacerdotal. Eles iriam ensinar a lei, eles iriam ensinar a respeito de Deus, eles iriam falar das maravilhas do Senhor, o povo viria para ouvir, né? Então, esse era o propósito, mas o povo também desobedeceu ao Senhor. E quando Moisés subiu ali no Monte Sinai, Deus já tinha esse propósito para a nação, né? E Deus desceu ali no Monte Sinai, e aquele monte começou a tremer, aquele monte começou a fumegar, os trovões e relâmpagos começaram a cair naquele monte. O povo ficou com medo. Aí falou para Moisés, não falamos, em vez de nós falar com Deus, fala tu com ele. E o povo então voltou atrás, e Deus já tinha algo preparado para o povo ali, porque Deus já tinha falado para Moisés para preparar o povo para poder subir naquele monte. E aquilo que estava preparado para o povo, então eles não puderam receber, porque eles não quiseram subir junto com Moisés. E quando Moisés subiu, que Deus falou com Moisés, e Moisés ficou ali um tempo de 40 dias, e Deus revelou a Moisés sobre o santuário, sobre o tabernáculo, e tudo que Deus, orientou a Moisés a fazer. Enquanto isso, irmãos, o povo estava lá embaixo, no carnaval, fazendo bezerro de ouro. Veja bem que Deus já tinha dado para o povo o recurso, para eles fazer, porque o propósito de Deus não era que eles construíssem um tabernáculo, uma cabana, ali, não. O propósito de Deus é que eles construíssem o templo, Então, o caminho, quando Deus tirou o povo do Egito e iria levar eles para a terra de Canaã, o caminho, irmãos, tinha 3 caminhos, Tinha um caminho que eles conseguiriam chegar na terra em 40 dias, Só que era um caminho muito perigoso, era um caminho de salteadores, de muitas feras. Então, Deus falou, não vou levar ele por esse caminho, porque eles vão desistir e vão voltar para o Egito, Então, o povo começou a murmurar. Tinha um outro caminho, um caminho de 2 anos, que eles, através desse caminho, eles iriam tranquilos, iriam chegar na terra, Mas o povo começou a murmurar, reclamar de Deus, começou a questionar ao Senhor, começou a achar que o Egito era melhor do que aquilo que Deus tinha preparado para o povo. Então, por causa disso, Deus fez outra promessa, que daquela geração nenhum deles entrariam. É por isso que o povo começou então a rodear o mesmo caminho durante 40 anos. Eles começaram a rodear aquele caminho, rodear, até que caiu aquela geração em terra e sobrou somente os 2 que foram fiéis, que era Caleb e Josué. Então, quando Deus fez essa proposta, às vezes, irmãos, nós passamos por alguma situação e não é que Deus mudou a sua palavra, não é que Deus não está mais cumprindo a palavra dele, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não é que Deus não cumpre a palavra, é que nós falhamos na obediência, nós falhamos
em obedecer a Deus. E às vezes nós passamos por situação, tem crente, irmãos, que ele não vai, ele vai esperar uma bênção de Deus, algo que ele está pedindo, a vida toda ele não vai receber, né? Ele vai receber a salvação dele, porque a salvação dele já foi paga, foi um preço pago, mas aquele algo ele não vai viver, né? Por quê? Porque ele não é obediente à voz do Senhor, e ele vai vivendo, aí você vai falar, poxa, esse servo de Deus não teve nada, teve a salvação, glória a Deus por isso, mas algumas bênçãos ele não vai receber aqui na terra. Moisés não recebeu a promessa, embora foi um grande líder, mas desobedeceu a Deus. Ele apenas viu de longe, né? Ele apenas olhou e viu, mas não conseguiu entrar. Então, às vezes algumas situações que nós passamos é porque nós não obedecemos a voz do Senhor, não atentamos para aquilo que Deus fala, não ouvimos aquilo que Deus deixou para nós na palavra dele. Verdade. Então, quando Deus deu para Moisés a planta do tabernáculo, né, que já que o povo não quis subir ao monte para adorar a Deus, e Deus desceu ali, né, já com tudo preparado, com os anjos, com a palavra master, para colocar no coração do povo, e eles não quiseram, então Deus deu a planta para Moisés do tabernáculo, né? Então falou, então o povo vai adorar, né, no tabernáculo. E o tabernáculo, irmão, eu falei aqui uma vez por cima, não dá para a gente detalhar muita coisa do tabernáculo, porque ele toma muito tempo, né? E ele tem muita simbologia, mas o tabernáculo é algo tremendo, irmão, porque quando é como se você imaginasse aqui, esse salão aqui, e você dividisse ele em 3 partes, né? Dessa coluna para trás o átrio, dessa coluna até aqui o altar, o lugar santo, e do altar para cá o lugar santíssimo. Então é mais ou menos isso o tabernáculo. Então, a parte do átrio, né, era a parte que tinha a entrada, né, que também tem uma simbologia, porque a entrada do tabernáculo, Jesus disse em João 10, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem, né? Então eu sou a porta das ovelhas. Então a entrada, a porta ali já é uma simbologia que representa Jesus. Logo um pouco na frente tem o altar de sacrifício, que era onde eles ofereciam os animais, né, as suas ofertas, ali naquele altar, né? Então o altar também representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? E logo um pouquinho na frente tinha uma bacia de água, né? E essa bacia representa a limpeza pela palavra de Deus. A água representa a palavra do Senhor. E o que quer dizer isso? Que ninguém pode passar para a parte do lugar santo sem antes ser lavado pela palavra do Senhor. Glória, aleluia. Então, passando para o lugar santíssimo, tinha a mesa, né, uma mesa mais ou menos como essa, com os pães da proposição, né? Esses pães também representavam Jesus, amém, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, né? Um pouco mais à frente tinha o candelabro, né, que representava o Espírito Santo, né? Um pouco mais à frente tinha o altar do incenso, que era o quê? A oração e a adoração dos servos de Deus, né? Passando agora para o último estágio do tabernáculo, aí era a parte chamada Santíssima, que eu falei aqui para os irmãos
que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue numa bacia, né, para sacrificar por ele e pelo povo, né? Então, era onde estava o símbolo, né, mais sagrado do tabernáculo, que representava a própria presença de Deus ali na arca sagrada. Então, irmãos, aquela arca representava a própria presença de Deus, né? Então nós entendemos assim o tabernáculo, né? Eu entro pela porta, que é Jesus, passo pelo altar do sacrifício, né? Pelo sacrifício de Cristo, né? Tomo a minha cruz, porque Jesus falou: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, sacrifício, tome a sua própria cruz e siga-me, né? Então, mais à frente, eu passo pelas águas, pela limpeza da palavra e pelo batismo, né? E aí, a partir daí, né, que é o próximo estágio, então eu entro no lugar santo, né? Eu só posso prestar um serviço ao Senhor se eu passar por esse primeiro estágio, passar pelo sacrifício da cruz, passar pela limpeza da água, pela palavra, pelo batismo. Só dessa maneira que eu posso prestar um serviço ao Senhor, se eu tiver a minha alma lavada ali através da água. E ali eu começo a prestar um serviço ao Senhor, né? Participando da mesa da comunhão de Cristo, que é a mesa dos pães, né? E ali eu participando da mesa, estando em comunhão e sendo alimentado, eu vou para o candelabro, porque ali eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu começo a valorizar a oração e a adoração a Deus através do altar de incenso. Aí eu estou pronto para entrar no lugar santíssimo, porque em João 14, 23, Jesus falou assim: olha, aquele que der ouvido à minha palavra e obedecer, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Então você é o próprio lugar santíssimo, aonde é a morada do Senhor nosso Deus, né, que Jesus falou aqui. Então, vê, irmão, o tremendo que é, porque às vezes nós não atentamos, né, o significado de tudo isso, o valor que você tem, né, o quão você é precioso para o Senhor. E não entendemos muitas vezes o propósito de Deus, né? Não entendemos o que Deus quer fazer, né? Qual o propósito dele para conosco. Então, quando Moisés fez então, né, o tabernáculo segundo a visão que Deus passou para ele, né? Aí o povo então começou a adorar. E nós então, irmãos, entramos só para nós ganharmos tempo aqui, nós entramos para o novo pacto, né? Que a partir do Novo Testamento, né? Deus então chamou a igreja, né? A igreja agora, ela exerce o papel que Israel não quis exercer, né? Porque qual que era? Quando Deus chamou ali para Moisés preparar o povo, tal, aquele monte, irmãos, era uma espécie de um tabernáculo também. Sabe por quê? Porque era em 3 dias. Eles tinham que se preparar em 3 dias. Eles subiriam aquele monte em 3 dias, né? No primeiro, que é a parte do átrio, eles subiriam um pouco daquele monte. Depois eles subiriam o segundo dia, né? E no terceiro dia, que é o lugar santíssimo, foi aonde Deus pousou, né? Ali naquele monte, e que começou a falar ali com Moisés. Então aquele monte
era uma espécie do tabernáculo também. Aleluia. Né? Assim como o jardim do Éden também era um tabernáculo, e assim como você é o lugar santíssimo. Então, o povo não entendeu isso, irmão. E quando nós não entendemos, né? Quando nós não entendemos, o pior é quando nós não entendemos e queremos fazer da nossa maneira. Aí nunca dá certo. Aí o povo falou: não, Moisés, vai com você mesmo. Vai lá, depois você repassa para nós aí o que Deus falou. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus queria falar com o povo em si. Então veio o novo pacto. O novo pacto é a igreja do Senhor. E aí para você entender a sua posição, né? Eu quero ler aqui com os irmãos, né? Hebreus 10. Ou melhor, desculpa, irmãos. 2 Pedro 2,9. Hebreus 10 é do tabernáculo. 2 Pedro 2,9. Para nós entendermos a nossa posição diante desse mundo. 2 Pedro 2,9. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deixa eu ver se não é a primeira aqui, irmãos. Vou ler aqui. É a primeira, tá, irmãos? 1 Pedro 2,9. Que diz assim, ó. Vós, porém, isso é para a igreja, tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Qual que é o propósito de tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Então, a igreja do Senhor, irmãos, está ocupando o papel que era para ser de Israel. Entendeu? Então, você tem que proclamar. Nós precisamos proclamar. Nós precisamos exercer o papel do sacerdócio, porque é para isso que Ele nos chamou, para levarmos, né, Deus até o povo. Aleluias. Né? Para que o povo possa conhecer a presença de Deus. Então foi para esse propósito, irmão, a igreja está na terra. Só que nós não podemos esquecer do propósito, né? Não podemos esquecer. Eu sou geração eleita, sou sacerdócio real. Legal, muito bem. Mas e aí a sequência, né? Para proclamar, né? Falar, né, das maravilhas, né, do Deus que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Esse é o propósito de Deus para a igreja. Que Deus abençoe os irmãos. É o horário nosso já deu. Que Deus possa falar de forma mais profunda no coração de cada irmão, né? Que o Espírito Santo possa iluminar, né, as nossas mentes cada dia mais, para nós entendermos a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Sinta uma palavra poderosa, obedecendo o horário, amém? Isso é bênção de Deus. É por isso que está sempre pregando, né? É uma bênção de Deus.